Olá, muito boa noite para você, amigo ligado na GCS Esportes, para você ligado no Aquecimento com Jota, o programa que traz a pré-temporada do Campeonato Paulista 2020 e que campeonato histórico, né? Com tudo o que está acontecendo e com as equipes aí se preparando para essa retomada. Bom, eu digo sempre que eu sou um privilegiado, porque esse programa recebe aí os maiores nomes do basquetebol brasileiro, comentaristas, jogadores, dirigentes, e hoje não é diferente. Duas referências do basquetebol nacional estão aqui comigo. Um é o Birabello, que a homenagem de hoje é para ele, porque o cenário aqui, depois que ele falou recortado, fica melhor. Nós preparamos aqui a nossa tela de cenário. E primeiro, Bira, muito obrigado, boa noite aí pela essa participação sua. Tudo certo, Bira? Ah, peraí, Bira, perdão. Peraí, deixa eu pôr o áudio aqui para vocês. Vai lá. Agora Agora vai. sim, vamos lá. Mas é bom, né? Ao vivo é assim, quem sabe faz ao vivo. Boa noite, Jota. Boa noite, Chuí. Uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho de basquete, falar um pouquinho sobre esse aquecimento, né, para o Campeonato Paulista, o Paulistão, que vai ser um campeonato muito legal e muito bacana rever meu amigo Chuí. Bom, vamos aqui falar com o secretário adjunto do Estado de São Paulo, de Esportes do Estado de São Paulo, mas o mais importante, um nome histórico para o basquete, um cara que fez história jogando por clubes e por seleção brasileira, e que hoje é um dos grandes lutadores para que o basquete, principalmente o Estado de São Paulo, continue o desenvolvimento e melhore cada vez mais. Chuí, boa noite, obrigado pela sua participação de hoje. Boa noite, Jota. Um prazer estar aqui nesse programa. Um abraço ao Birabello. Falar que nós estamos interestaduais, né? Hoje aí com dois estados aqui para falar do Campeonato Paulista de basquete. E é um prazer, cara, essas oportunidades da gente reunir aí com os amigos e falar de basquete, né? Isso é muito bom. Bom, deixa eu começar por um tema que é meio complicado, que é exatamente tudo que nós passamos, né? Eu já tive um bate-papo com o Chuí no meu programa durante a quarentena, mas eu queria que o Chuí começasse o programa hoje dando um parecer aí pra gente, um panorama também do que foi para o governo do Estado de São Paulo, quando a gente fala de esportes, esse período de o que está acontecendo, como vamos reagir, o que é possível, o que é seguro. Como é que foi essa transição de primeiro descobrir o problema, adaptar as situações e agora partir para uma retomada segura, Chuí? Esse processo novo aí, né, que todos nós passamos em diversos segmentos a respeito da pandemia, né, do vírus aí, do contato, foi um aprendizado. No começo, né, teve essa parada geral aí de 45 dias dentro do estado, todo mundo aprendendo a lidar com essa situação do vírus, né, muitas informações do modo que o vírus é passado, as prevenções recomendadas pelo nosso comitê de contingenciamento do Covid aqui dentro do estado de São Paulo. E de pronto o nosso governador, né, fez esse comitê com 20 médicos renomáveis e começou a tratar esse momento, né, junto com a ciência. Certo. Então, existe vários protocolos, né, que foram feitos, existe o Plano São Paulo de retorno às atividades em todos os segmentos, e o esporte ele tinha ficado para a fase verde e alguns eventos na fase azul, né, com muito trabalho aí do nosso secretário, do Dr. Aildo, com envolvimento de todas as federações, do Sindicato, do CREF, de vários segmentos esportivos. Começamos uma comunicação junto com o comitê e conseguimos trazer essa liberação para a fase amarela, né? Certo. Sempre respeitando os protocolos das modalidades ou do segmento. E essa conquista foi muito comemorada no ambiente esportivo, porque isso aí previu uns 2 meses, né, de retorno às atividades físicas.
Sempre lembrando que a fase amarela, né, a cidade que está aqui no estado na fase amarela, já está permitida a prática de esporte individualizado e a prática de várias modalidades esportivas. Então, futebol feminino, automobilismo, a prática dos esportes coletivos, né, esportes individuais sem contato. Nós estamos agora esperando mais essa semana e talvez a liberação dos esportes individuais, que são as lutas, com contato também. Então estamos indo nesse trabalho contínuo aí, né? E agora a gente já está começando a receber as demandas. E aí o jogo, quando é que vai poder, né? Então é bom isso, porque a gente sente que está todo mundo voltando ao seu trabalho, voltando à sua rotina, com muita cautela, com muita prevenção, com os cuidados médicos devidos, né? Porque esse vírus ele é forte, né? E a pessoa que pega aí, a gente tem uma taxa de pessoas aí que sente muito e é perigoso. Então, sempre cuidar da vida, cuidar da sua família, da sua comunidade, né? Mas estamos evoluindo em termos de programas, né? Dentro do estado aqui. Ô Chuí, hoje exatamente nós estamos como? O que está liberado? Até que ponto? Como é que está a agenda de liberação? E os esportes que já estão podendo... A gente sabe do futebol, a gente sabe que voltaram os treinos, as modalidades, mas como é que, oficialmente, o que é proibido, o que é liberado, o que é cauteloso, digamos assim? Eu vou recomendar assim, né, que as pessoas entrem lá no site da Secretaria de Esporte, lá tem mais conteúdo detalhado, né? Tem a nota de esclarecimento. Por que eu estou falando isso, Jota? O esporte ele é muito abrangente, né, Bira? A gente sabe que tem gente que faz como prática esportiva, tem gente que faz como lazer, tem gente que faz como forma profissional, né? Tá. Então, o que não pode, né, é você ter a aglomeração. Aí a gente fala assim, a prática da atividade física está liberada, a prática do esporte, mas um modo organizado dentro dos protocolos e sem o contato. Então você pode fazer o basquete, né, dentro do seu treino, mas não pode fazer o jogo 5 contra 5. Você tem que manter os 2 metros quadrados de respeito, né? Você tem que manter a higienização, os professores têm que estar com o seu IPI, não é o uso dos vestiários em comum, cada um tem que tomar a sua água, não é para tomar água em bebedouro. Então, todas essas prevenções aí, ela vale em qualquer segmento, né? Então, nós temos aí liberado o automobilismo, paraquedismo, as lutas, né? Os futebol de salão, a liga de futsal já voltou, né? Ela vai começar agora esse mês de setembro, né? Temos o voleibol, handball, né? O campeonato feminino de futebol feminino, A2. Aí você fala, as pessoas perguntam assim, mas lá no clube eu vou jogar racha de futebol, de vôlei, basquete? Não vai, porque o clube ele tem um protocolo dele e ele está trabalhando aí com 40%, agora abriu de 30% para 40% também para as academias, né? Mas sem o jogo de contato, porque nós sabemos que o ambiente do jogo, desse esporte de recreação, ele é do convívio, de você estar interagindo, tomar cervejinha, brincar, tudo, e isso ainda não é recomendável, né? Então nós temos que segurar aí mais um tempo e tomando e liberando gradativamente, né? Algumas modalidades foram nomeadas, né? Mas na sua grande maioria, todas as modalidades. Agora só estava faltando o protocolo dos esportes de luta com contato. Tá. Esses protocolos envolvem uma fase de treinamento e depois a fase de competições. De qualquer forma, dentro do Plano São Paulo, a partir do dia 12 de outubro, já está liberado, né? Não só os jogos, como também eventos culturais, e desde que esteja 4 semanas, né? No verde. Então a cultura também, que foi um segmento muito impactado, né? Vai poder voltar a ter o seu cinema, seu teatro, essas coisas. Tá. Ô Bira, eu ia citar, o Chuí até adiantou.
As pessoas não podem confundir. Ah, mas pô, você liberou para jogar o Campeonato Paulista de Basquete, eu posso bater um racha ali. Não pode. Existe um protocolo que está sendo seguido, todos os jogadores sendo testados, toda a comissão estão se reduzindo. Eu não vou detalhar muito aqui, o juiz quiser depois pode falar, mas reduzindo o número de pessoas que têm acesso às quadras, os cuidados com o vestiário. Então, assim, é um cuidado de protocolo profissional. É diferente você chegar do teu trabalho, tirar o terno, tirar o blazer, tirar lá a camisa, pôr uma camiseta e bater um racha. A gente tem que ter essa preocupação de divulgar isso. A gente está aqui com a voz oficial, nós estamos falando com o governo do Estado de São Paulo, o Chuí está envolvido nisso diretamente, é o cara que está acompanhando aí o dia a dia das federações, é o cara que está resolvendo, ajudando, cuidando de protocolo. Agora, a gente tem que divulgar muito, né, Bira? A importância da diferença entre um racha de basquete e um campeonato com todos os cuidados, com toda a assistência médica, com todo o protocolo que deve ser seguido, né, Bira? Eu acho que é um momento muito complicado, é um momento em que, de repente, as pessoas estão se arvorando, né, com relação a acabou, a vacina está muito próxima. Não é por aí, não é isso. A gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter cautela, tem que ter inteligência nessa hora, tem que ter consciência do trabalhar o nós ao invés do eu, não ser egoísta. Perfeito. Tem um livro muito bacana que se trata muito de basquetebol, que é o livro do Phil Jackson, chamado Cestas Sagradas. O Chuí com certeza conhece, você conhece, os basqueteiros conhecem. Foi traduzido para o português pelo Bigu, né, do nosso grande amigo aqui do Rio de Janeiro. Então, esse livro ele fala muito sobre isso, né, sobre o trabalho que o Phil Jackson teve quando assumiu o Chicago Bulls, na questão de chegar para o Michael Jordan, que era o ídolo máximo. Olha o trabalho do cara, da equipe, né, e conscientizá-lo de que ele jogando coletivamente, ou seja, ele tendo um tempo menor de bola nas mãos, ele tendo uma pontuação de repente melhor, ele ia fazer com que aquele procedimento tornasse o grupo do Chicago Bulls mais forte. E foi assim que a gente viu acontecer, 6 títulos praticamente seguidos, né, 2 tricampeonatos do Bulls na década de 90, em função de quê? Em função de priorizar o nós, ao invés do eu. Então, esse é o momento. Eu fiquei muito preocupado ontem, quando eu vi, Jota, e hoje também nos jornais aqui no Rio de Janeiro, as praias lotadas. Impressionante. Mas lotadas, porque ontem fez um calor incrível aqui no Rio de Janeiro, muito quente. Sábado já começou a esquentar, sexta-feira estava frio, mas sábado esquentou. Domingo ontem fez um dia maravilhoso, assim como sábado também. E as praias lotadas, não é isso ainda, pessoal. Não tem nada disso. Está liberado o mergulho lá no mar? Tá, nadar um pouquinho, tá, ficar na areia? Não, não está liberado. Vai para casa, sabe? Encontra outro tipo de sei lá, de espaço para você estar com uma pessoa que você gosta. Não tem que ter aglomeração. Você pega os jornais de hoje, você vê a praia e você não acredita que as pessoas estão achando que já acabou tudo. Que não existe isso. Então, e outra coisa também que eu acho muito importante, fora essa consciência que eu acho fundamental do nós ao invés do eu, a observação aos protocolos. Aqui no Rio de Janeiro também vai ter o Campeonato Estadual Adulto, a federação está se organizando junto com o patrocínio, que é um hospital, e eles vão, me parece, eles estavam entre Maracanãzinho e Flamengo para fazer os jogos em uma semana. São 5 equipes, vão fazer tiro curto, rápido, mas tudo com planejamento, com testagens, 3 a 4 testagens, número limitado que você falou aí antes de me perguntar, de membros de cada time, né? Parece que são 20 jogadores de comissão técnica só que poderão estar no local. Quer dizer, essa é a consciência que a gente tem que ter, e não encher a praia. Eu, quando vi aquela fotografia da praia lotada, Chuí, Jota, amigos, eu falei assim, que isso? As pessoas estão loucas, não é possível. A história do racha, né? Nós tivemos aqui também, Bira, as praias do litoral aqui do estado de São Paulo também. Mesma e é uma coisa. preocupação que a semana que vem é feriado, né? Na segunda. Então, com certeza, os governadores aí, os prefeitos vão tomar atitude.
E, Bira, eu li uma coisa muito legal, o cara do alpinismo, né? Falando assim que os caras morrem quando eles voltam. Então o cara chega, vai lá no pico do Everest, tem toda aquela alegria, chegamos, conseguimos tudo. E se ele não tiver o mesmo foco para descer, né? O mesmo foco e Exatamente. seguir os protocolos, tantos metros nessa altura, parar, fazer tudo, o cara morre, né? Então, Exatamente. você faz o primeiro turno muito bem, está em primeiro, né, Bira? Assim, fez tudo o Aí que comemora o precisava. título. Aí comemora o time, aí você perde o campeonato. É, Então, temos que ficar atento Verdade. até ter a vacina, você tomar, e aí você fala, acabou, né? Mas até lá a gente tem um percurso e vamos se cuidar, porque como vírus, ele vai passar para a grande maioria, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí até tomar essa bendita vacina aí que vai chegar rapidinho. deixa eu fazer uma citação para ratificar o que vocês estão dizendo. Você vê, eu vou dar um exemplo aqui de Champions League. Os caras jogaram a Champions, disputaram final, aí ganharam folga. Foram para folga, dois do PSG, que se eu não me engano é o Di Maria e o Paredes, pegaram o Covid no passeio deles. Quer dizer, enquanto respeitaram todos os protocolos, e são jogadores de investimento altíssimo e que também são referências em todos a maneira da sociedade ver, né? Você está vendo o cara lá, não, ele se cuida, é atleta, não pode ter. Aí ele vai para a festa e pega o Covid. Bobeou, vai acontecer. Ô, Bira, É isso. tem um amigo nosso falando o seguinte aqui, ó. Eduardo Newton Agra Galvão, tá dizendo no Facebook. O Bira traindo a nossa dobradinha. Chuí foi um dos jogadores mais complicados de marcar. Abraço a vocês. Obrigado, Agra. Um grande abraço. Ele está dizendo que você traiu a dobradinha com ele, ô Bira. Um grande abraço, amigo Agra. Agra é uma das grandes amizades que eu fiz no basquetebol. Muito bacana. Bom, vamos falar com o Chuí agora de basquete. Ô Chuí, a gente tinha uma expectativa, eu até comentei isso aqui em vários programas, que o Campeonato Paulista ia acontecer, nem que fosse num formato, digamos, simbólico. Que seriam sub-19, 20, fosse o que fosse, todas as equipes participassem. Imediatamente todos compraram a ideia. Vamos embora, vamos fazer. É um campeonato de 90 e tantos anos, é tradição, precisa ser mantido dentro dos protocolos. Mas, de repente, começamos a ver uns caras aí montar a seleção brasileira, pô. Bauru, que não ia jogar. O último foi o Tairone, só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. O São Paulo tem 2 times, que você pode colocar os 10 de titular em várias equipes do Brasil inteiro. Analisa isso aí, como é que você viu esse investimento, não é simples assim, vamos só entrar para jogar, nós queremos ganhar o Paulista, queremos ganhar a temporada. Como é que você viu essa formação dessas novas equipes, Chuí? Então, eu vi o caso, né, de Bauru lá, o pessoal bem tímido, né, com uma fala assim, de menino pobre, que tá muito difícil, e a gente achando que, pô, vai acabar o time desse jeito aí, né? Isso é um trabalho, a gente agora, né, pode falar, um trabalho muito coeso, né, da comissão Sim. técnica lá de todos para manterem isso aí. E quando veio o Tairone aí, eu já passei um zap lá pro Léo, falei, ó, agora você tá na final do campeonato, né? Porque tem uma equipe com vários jogadores, né, de características físicas e técnicas diferentes. Então ele completou assim bem o plantel e pelos nomes, né, que está lá, a gente vê que são jogadores inteligentes, práticos e de fácil engajamento dentro de um projeto que Bauru está demonstrando, né? Então sim, é uma promessa, né? O próprio São Paulo já veio com a mesma estrutura do ano passado. Acho que o Léo que foi para a Espanha, mas já trouxe os seus reforços aí, o Lucas Mariano também, mais um grande arremessador para a equipe, né, e se mantém entre os 4 finalistas também. Então, mais uma vez, nós vamos falar,
Campeonato Paulista vai ser um campeonato forte, né? Tivemos um pouco Franca mais contido aí em termos de para esse ano, né? Ele vai sentir mais esse mercado mais financeiro aí como que tá, mas é uma equipe que a qualquer momento pode se recuperar em termos financeiros e já voltar a estar entre os 4 para jogar a qualquer nível do campeonato, né? E vão aparecer ainda aí mais 2 times, né, que vai ser essa meninada aí que monta um plantel, acaba dando certo, fica bem coeso e vai fazer um bom campeonato. Ô Bira, falar do Pinheiros aqui um pouquinho, eu fiz um contato rápido com o Davi Pelosini agora há pouco e mandei aquela, né? E aí, Humberto já faz parte ou ainda não? Ele falou, não, ainda não, Jota, estamos acabando de conversar. E também falei com o Humberto a semana passada, os dois lados querem se entender. O Pinheiros é outro time, né, Bira, que vem com uma meninada, mas uma meninada de peso. E aí põe o Teichmann e se vier o Humberto. Dá uma cara... O que você acha desse Pinheiros aí, Bira? Eu acho que é uma equipe que vai ter boas atuações, que vai fazer um bom campeonato, tem um técnico estudioso, tem um técnico que faz parte desse grupo de novos técnicos, né? A nova geração de técnicos do Brasil. Esses meninos realmente vão ter uma oportunidade espetacular. Eu tenho falado, Chui, aqui no programa do Jota, no Aquecimento com o Jota, que esse é o momento da meninada. Você, como jogador, você já viu isso acontecer várias vezes. Eu também já vi isso acontecer várias vezes. Eu não canso de dizer que eu fiz parte de um momento na história do basquetebol do Rio de Janeiro que houve esse gap, né, esse buraco, né, onde os principais jogadores saíram do Rio e foram para Goiás, na época. Você deve estar lembrando a época que o Goiás formou o Jockey, o Jaó, Vila Nova, enfim, levou os principais jogadores do Rio, de São Paulo, e isso abriu muito espaço, né, nas equipes, muitos buracos, né, e que foram aproveitados por pessoas mais novas, pessoas que estavam saindo da base, e eu fui uma delas. Saindo do juvenil, os principais jogadores do Vasco foram jogar em Goiás, e foi a oportunidade de poder estar. Eu já treinava com adultos, mas era aquele 12º, 13º, às vezes nem ficava no banco, enfim. E tive essa oportunidade. Então eu vejo que esse é um momento, mais um momento na história do basquete, em que os meninos vão ter essa oportunidade. E eles vão ter que aproveitar isso. E muitos meninos de valor. O time do Pinheiros, o Jota falou muito bem, é um time muito bom, tem uma garotada excelente, assim como o Franca. Tem uns meninos, o Franca manteve bons jogadores, né? Mas tem uma meninada boa ali também vindo do banco e de repente pode até se tornarem titulares, né? Como o Ariel, como o Márcio, que são jogadores novos e jogadores importantes. Então é o momento dessa garotada. E com relação a essas 2 equipes que o Jota te perguntou, Júlio, do Bauru e do São Paulo, o São Paulo eu vejo, Jota, pelo seguinte, o São Paulo está com uma grande oportunidade. Até agora é o melhor time no papel, né? Vamos ver na prática, até em função de como será o campeonato, né? Porque é tiro curto, né? Você não pode bobear. Bobeou, dançou. O São Paulo nunca foi campeão paulista. São Paulo Futebol Clube nunca foi campeão paulista adulto. Então é a grande oportunidade de conquistar um título. E o Bauru é Bauru, né, Chui? Você conhece muito bem, né? Bauru tem que ter basquete. É igual Franca. Se não tiver basquete forte, a cidade parece que fica adormecida, fica triste. Então, acho que o que aconteceu com o Bauru, que o Jota citou muito bem, de repente estava até naquele, Bauru não vai disputar, não sei o que, de repente faz um timaço desse, mas porque Bauru é Bauru, eu não me surpreendo. Agora o São Paulo eu vejo por esse lado, né, de estar correndo atrás do seu primeiro título estadual de basquete, que é uma coisa muito importante, ainda mais se tratando de basquetebol paulista. Deixa eu aproveitar aqui, tem um pessoal mandando, o Brás está aqui com a gente, para variar, né? Está sempre com a gente. O Bruno Borges está dizendo só tem fera. 2 dos maiores nomes do basquete. O Marcelo, o Ratinho, que é jogador de São João da Boa Vista, está dizendo: oi Jota, boa noite, show o programa de hoje. Mande um grande abraço para o Bira e para o Chuí. E aí tem uma pergunta aqui do Agra para o Chuí. Ele quer saber
sobre um tal de Cauê Borges. E aí? Você vai começar a acompanhar um time especial, Chuí? Então, né, o Cauê tava lá no Rio, né, Bira? Tava na praia do Bira lá, no Botafogo, e eles tentaram de todo modo lá ficar com o time, ficar com aquela equipe, né, que estava bem entrosada e não conseguiram. E ele acabou resolvendo vir jogar aqui em São Paulo, vai jogar no Paulistano. É uma dessas equipes que tem muitos jovens, né? Então, o Paulistano, o Pinheiros e o próprio Franca, eles trazem esses jovens, mas jovens com nível de seleção. Seleção brasileira. Já representam títulos na sua formação. É uma qualidade diferenciada, né? E eles esperam que com essa equipe jovem eles possam se manter, né, entre os 4, entre o sexto posto e torcer para dar liga. Né? O time do Paulistano aí temos o Mike, Derek, o pivô lá, do Sommer, né? E o Cauê, eles três já jogaram juntos, né? E agora é se adaptar com os meninos. Vai ser, que dá para falar que vai ser um time rápido, veloz, né? Tanto o Mike, o do Sommer, o armador, o Felipe Ruivo. É isso. Ruivo, né, também. Vitão. Vitão. Tem o Derek. Flamengo lá. Nossa, gente, hoje eu tô ruim de memória. O Derek e o menino de Franca também, que veio, como é que chama? Lateral, né? Então são três, é um time bem rápido. Jimmy. O Jimmy. E também precisa desse apoio, né, do juvenil. No caso do Paulistano, do Pinheiros, é uma equipe que foi já campeão do Sub-22, né? Então está bem entrosado aí, tem muita chance num campeonato curto de fazer a diferença, que as pernas dos meninos vão estar prontas, né, antes de ter a maioria aí. Para quem não sabe, a gente está falando aqui, para quem é do basquete sabe, mas para quem não sabe, o Cauê Borges é filho do Chuí. Ô Chuí, ele tá perto do basquete do pai, na tua opinião? É mais, é menos? Não, é bem diferente, né? Assim, é lógico. A posição, características, né? O modo, a característica, né? Eu acho que se eu cravei umas 5 vezes no ano, na minha temporada, foi muito, né? E ele tem uma explosão física muito boa, né? Passa a bola muito bem, tem um posicionamento. Agora, moderno, agora com a idade vai acertando, melhorando seu percentual de arremesso de fora. O lance livre dele também na casa de mais de 85, perto de 90, né? Então agora tá pronto para jogar. Vamos ver aí. Eu acredito que esse ano ele está bem motivado. Foi uma escolha bem dele mesmo. Faz uma semana que ele está morando em São Paulo, né? E voltando já aos treinos, fazendo os protocolos, né? Lá no Paulistano. Vai dar certo. Vai ser um bom ano para ele. Se Deus quiser. Bom, o Sidney Capel Júnior está dando boa noite para a gente. O Flávio Bonilha está dizendo só feras. O Adriano Geraldo está dizendo que o Bira já virou paulista. Essa é boa, né, Bira? Muito legal. O meu caçula está morando em São Paulo. Ele mora aí mora na Vila Olímpia. O Sidney Capel Júnior está dizendo, Chuí, existe alguma previsão de... Os caras já querem saber de torcida, ó. Existe alguma previsão de quando teremos torcida reduzida nos ginásios? Ou só após a tão esperada vacina? Está perguntando, você já responde, Chuí. Leona Garcox está aqui com a gente de novo. Tomara que falem dos reforços. A gente está falando do que a gente sabe aqui, Leona. O Sidney Capel está dizendo que o Campeonato Paulista é praticamente um NBB, sem Flamengo e Minas. Tem mais algumas equipes, mas é muito forte o campeonato, sem dúvida, né, Sidney? O Bruno Santos está dizendo abraço a essas lendas, está falando do Bira e do Chuí, e está dizendo sobre Rio Claro, Jota. Ele quer saber quais as informações. Então vamos falar sobre Rio Claro. Rapidinho. É que, na verdade, Rio Claro tentou até o último minuto ajustar a verba que tinha para poder jogar Campeonato Paulista e posteriormente jogar o NBB. Acontece pelas informações que a gente teve, é que
a primeira fase estava atingida, ou seja, para jogar o Paulista. Mas os contratos com os jogadores deveriam ser feitos por temporada. E para a temporada toda, Rio Claro ainda não tinha essa definição. Então, eles optaram por recuar. Basicamente, foi o que aconteceu. Agora, a pergunta para o Chuí. Chuí, atendendo aí o nosso espectador internauta, alguma previsão? No protocolo, né, São Paulo, é só quando tiver azul, né, a presença do público. Acredito que isso aí possa ser antecipado, mas sempre com os protocolos, né, assim, capacidade de 20%, depois passando para 30%. A experiência maior, pelo próprio poder econômico, ele vem do futebol. E hoje nós estamos num evento, até o lançamento da Arana Hub, né, que é uma plataforma digital onde o governo do estado e vários outros órgãos foi lançado hoje. O gestor lá da Arena do Palmeiras, né, veio comentar com a gente que ele já está fazendo um protocolo tirado da Europa, né, com a presença do público, que lá na Europa já está começando alguns eventos, tendo lá 10%, 20%, né, do público presencial. Eu acredito que vai começar a falar nisso agora em setembro, né, mas depois de novembro já existe a chance assim, de começar a operar, né, com muita segurança e com um público reduzido. Muito bem. Ô Bira, voltando a analisar, eu tenho insistido algumas vezes aí em relação à importância da tabela por ser um campeonato de tiro curto. E a gente tem aqui, deixa eu até puxar, a estreia do campeonato já começa com um jogo que, na minha opinião, é extremamente decisivo. Esse novo elenco de Bauru pegando o novo momento de Franca, mas são 2 candidatos a título. Como é um tiro curto, uma vitória para qualquer um dos lados pode significar um certo conforto para a sequência. Do outro lado, na chave B, Osasco vai pegar o Corinthians. E Osasco vem com uma ideia de surpreender. Aí o Pinheiros pega o São Paulo. Olha a importância dos jogos. E o São José, o paulistano. E do outro lado, eu esqueci de falar de Mogi e Sorocaba. O que eu quero dizer, e a pergunta é para os dois, é que assim, nesse tiro curto, são tantas análises que a gente tem que fazer para poder dizer, talvez esse time aqui tem um pouquinho mais, aquele tem um pouquinho menos, porque o Chuí já citou aí, se não tiver a liga logo no começo, uma derrota pode significar um monte de coisa para um time, mesmo com baita no elenco. Como chegar para esse campeonato? Primeiro para o Bira, depois para o Chuí, que o Chuí é experiente. Chegar com tudo, opa, peraí, deixa eu sentir um pouquinho mais. Como é que você analisa esse começo, a estreia de cada clube, Ibira? Uma coisa que vai ficar, Jota, evidente, a gente sabe, é a falta de jogo, é a falta do ritmo de jogo, né? A gente costuma até usar algumas expressões, tipo a quadra está maior, o aro está menor que a bola está maior que o aro, enfim, aí vai ser aquele que o pessoal chama de massaro, né? Amassar o aro. Enfim, tem que ter tranquilidade. É a mesma coisa, tem que ter disciplina. Aí é que entra o comando técnico. Eu acho que aí é que entra o comando técnico, de colocar isso na cabeça dos seus jogadores. Não é o momento para você descer para um ataque e com 5 segundos arremessar uma bola. Trabalha a bola com calma, vai sentindo o jogo, vai se entrosando, vai pegando o ritmo. No segundo jogo já melhora um pouquinho, no terceiro, enfim. Eu costumo dizer que a equipe ela é boa às vezes no papel, mas na prática, quando vai para a prática, não encaixa, não dá jogo, não conseguem se juntar. Eu tive um atleta dominicano, quando eu era técnico no Vasco, o Vinícius Munhoz, que ele fazia muito isso aqui, né? O time tem que ser assim, tem que jogar junto, tem que se encaixar para poder jogar, porque senão não consegue. Então a expectativa que fica assim. Às vezes você monta um time muito bom, com grandes jogadores, mas que na prática eles não conseguem jogar, não conseguem se juntar. E de repente uma outra equipe que você não leva muita fé, encaixa rapidinho.
encaixa rápido e cresce de uma maneira muito legal. Isso é que vai dar emoção à competição. Eu acho que o Campeonato Paulista ele vai ser, eu costumo dizer, o Chuí sabe disso, que é o melhor campeonato do Brasil, sem dúvida alguma. As equipes paulistas, elas entram no NBB, e antigamente era o Campeonato Nacional, administrado pela CBB, antigamente, antes era a Taça Brasil, ou seja, as equipes paulistas, elas entram nessas competições que vai definir o campeão nacional num ritmo completamente diferente das outras equipes dos outros estados, porque o Campeonato Paulista é um campeonato muito forte. E agora com esse formato, então, né, 11 equipes, 6 de um lado, 5 do outro, tiro curto, vai ter emoção toda hora, hein? E aí, Chuí, como é que vem? Você é o técnico, você é o cara que vai mandar no time. Como é que você põe teu time na quadra nessa volta aí? Tem que ser sangue no olho, né? Não dá tempo de pensar, né? A gente tem que entender assim, existe o aspecto mais diferenciado que vai estar é o aspecto físico. Sim. Porque na prática, né, de um jogador, assim, vamos falar num trabalho de 1 ano, 12 meses, o máximo que o cara fica parado, máximo, né, são 2 meses, não fica mais do que isso. Sendo que ele fica 1 mês e no segundo mês ele já volta a fazer atividade. E, querendo ou não querendo, está todo mundo há 5 meses parado. Né? E não foi fácil você treinar, porque não podia, não pode, ir na quadra, não pode. Né? Então, assim, quem conseguiu se manter, né, um pouco mais ativo vai ter esse brinde aí nessa parte física, que a gente está vendo os jogos de futebol, né? Você vê que o segundo tempo é completamente diferente. Se o cara fez um gol, a chance dele ganhar é muito grande. Então, esse é um aspecto. Aí a gente pode falar, mas o jovem ele tem mais condição, mais rápido. Realmente, é uma vantagem de uma equipe jovem. Né? A outra parte é como a equipe vai sentir a derrota. Né? Aí é uma parte negativa para as equipes jovens. Sim. Porque ela entra com muito sonho, muita expectativa, né? E os jogos vão ser um pouco seguidos. Então, se a pessoa leva 2, 3 tiros aí e você recuperar, né, é um pouco difícil. Então, acho que o trabalho ele vai ser maior nesses 2 sentidos, porque dentro de uma regularidade, qualquer time que é montado, ele vai ter uma estabilidade depois do 8º jogo, 10º jogo. Aí você fala, bom, agora todo mundo já passou, todos os níveis de experiência, o time está, né, redondo aí, tá com um conjunto. E isso aí já vai estar quase no final do campeonato. Né? Então, essas adversidades tempo, né? Aí que vai ser o elemento para a comissão técnica fazer o approach, né, do que ele tem na mão, das crenças que ele vai passar para a sua equipe e dos jogadores mais velhos de administrar isso. Hoje, a gente sabe que a equipe de Bauru tem essas pessoas mais velhas que vai saber administrar. A equipe do São Paulo também tem essas pessoas, né, que absorvem a derrota e já vai para o próximo jogo. Então, essa é a vantagem dessas equipes. Muito bem. Ô, Bira, eu estou aqui botando pilha todo o programa, né? O São Paulo é o número 1, ele é o franco favorito. Aí eu jogo um pouco para o Bauru, que agora vem com o Tairone. Não, agora também é 1 e 2. Mas vamos analisar friamente. Tem um time que a gente está falando dele todo momento, citando entre os 4, 5, mas que se der liga vai ser um timaço, né? Também. Primeiro porque tem o DNA, tem um baita de um técnico, tem o DNA do clube. Estou falando do paulistano, do time do filho do Chuí. Porque se você for analisar o Cauê, o Jimmy, o do Sommer, o Derek, aí você põe o time da correria. E de seleção, hein? Felipe Ruivo, Vitão, Beto. Quer dizer, eu estou esquecendo de alguém aí, com certeza eu esqueci de um. Mas se esse time do Marrelli resolver começar com tudo, e é um time difícil de vencer, né, Bira? Eu conversei com o Regis semana passada, se eu não me engano, no início da semana, e ele me falou que conseguiu formar uma equipe com jogadores
que tem a característica da filosofia de jogo que ele gosta, ou seja, defender. Ele conseguiu trazer jogadores que defendem muito bem, como o Jimmy, como o Derek, como o Cauê, enfim, o do Sommer, o Vitão, o Mike. Então ele está com um time muito bom, está esperançoso, ele voltou a treinar seguindo os protocolos, né, assim como outras equipes também, e vai se preparar, com toda certeza, vai se preparar muito bem, vai preparar bem a equipe para a competição. É uma equipe que realmente a gente vai ver mais uma vez fazendo grandes partidas. Agora ele está numa chave com São Paulo, com Pinheiros, São José, Osasco, que são equipes que podem surpreender. O Corinthians, você já sabe como vem o Corinthians, Jota? Vem com uma meninada. Posso falar para você. Eu entrevistei o Galvani na sexta e tentei tirar dele sobre tortura. E o que ele disse foi o seguinte. Vai jogar 5 sub-19. Eles estão negociando de forma sigilosa com 2 jogadores para reforçar. Agora, página 2, que o Galvani não pode falar, e eu vou falar, porque eu fofoco tudo aqui do basquete, viu, Chuí? Aqui eu fico sabendo, eu vou falando. Os outros todos, Ricardo Fischer, etc., seria para o NBB. Eles não disputariam de forma nenhuma o campeonato paulista. Inclusive, que eu mandei colocar umas câmeras lá no Corinthians e eu fico vendo tudo e ouvindo. Eu escuto tudo que acontece lá. Me parece que esses jogadores, inclusive, começam a treinar num período bem à frente, se preparando para o NBB. Não teriam chance de jogar o Paulista. Então, para resumir, jogaria com o Sub-19, o Galvani entra com o Sub-19, e com 2 jogadores que ele estaria negociando para entrar no Paulista. Assim que eu acabar a tortura com ele, eu vou falar aqui em primeira mão quem são os 2 jogadores. Então o Corinthians vem dessa forma. Sabe? Hã? A comissão técnica, você sabe quem é? Comissão técnica vai ser o Galvani, o técnico. Galvani, é. E depois um grande amigo que eu tenho também no basquete, me parece que assumir na sequência. Estava num time aí importante, foi para lá, não pode falar que está lá. Mas é isso. Não pode falar também que está lá, né? Não bom, pode. Na minha... Eu pensei que eu tivesse um grande amigo, que é o Tonhão, que é o supervisor do time. Pô, mas se ele fosse um grande amigo meu, já tinha me contado tudo, né, Bira? Ele não conta, pô. Eu costumo dizer que quem tem amigo assim não precisa de inimigo, né? É verdade. Bom, então, concluindo aqui a análise do grupo A, né? Do grupo B. Esse é o grupo B, né? O Paulistano, eu acho, são 6, classificam-se 4 para a próxima fase. Franca, Franca não, esse time não é. Deixa eu errado aqui. São Paulo deve ser o primeiro. Sim. Brigando ali em segundo lugar, acho que segundo. Vou já entrar aí no teu ritmo, hein, Jota? Vamos segundo lá. Deve ser o Paulistano. Boa. Colocado. E aí vai ficar a briga, né? Corinthians, Pinheiros, São José e Osasco por 2 vagas. É isso que eu ia falar para os 2. Perguntar para os 2. O grupo B, né, é muito mais indefinido, teoricamente, do que o grupo A, porque o grupo A, com todo o respeito que a gente tem com todos os clubes, mas veja bem, Bauru, Franca e Mogi, eu acredito que vão entrar num nível, um padrão de investimento de jogadores parecidos. Não seria nenhuma bobagem. Sorocaba, a gente sabe como é Sorocaba. Vem para ganhar. Ele vem para ganhar. Ele vem para cima. O investimento é diferente. Então, na minha opinião, para que vão me cornetar para caramba, mas eu vou dizer, Bauru, Franca e Mogi tem muito mais assim cara de que já se definem melhor e ficar a 4ª vaga para Sorocaba e São João brigarem. Essa é a minha opinião. Já na chave B, eu concordo que o São Paulo é um time que está... Eu concordo, não. Todo mundo está falando aí que é o que mais investiu, que está mais pronto para ser campeão. Aí o Paulistano, que para mim vai vir voando, 2. Os outros 4 eu acho que brigam igualmente pela vaga. Em função do Corinthians jogar com o Sub-19, Osasco a gente não sabe se encaixa de novo, porque já tem uma certa base. O São José ainda, estou tentando arrancar lá do Paulo Jaú. O que está acontecendo? Já eu vou soltar aqui também.
Mas vocês concordam comigo que o grupo B, com essas 6 equipes, ela é mais indefinida que o grupo A? Ô, Jota, eu concordo contigo, eu já tinha falado sobre isso. Agora, essa brincadeira que a gente faz, né, de falar que o time tal vai ficar em primeiro, outro em segundo. Pessoal, isso é só para colocar mais aquecimento nesse campeonato. Isso. Não levem por esse lado de amanhã o time do São José, por exemplo, ficou em segundo lugar. Tá vendo, Bira? Aí manda aquela frase, né? Aquela que a gente já está acostumado a ouvir, né? Não é nada disso, pessoal. É só para fazer as colocações e tal. Não levem por esse lado. Vamos ter um pouquinho de humor, um pouquinho de até se divertir, né, nessa questão. Mas o campeonato, para dar emoção ao campeonato, né? Eu acho que o campeonato vai ser um campeonato muito bom. Eu concordo inteiramente com a sua análise, Jota. Bira, você recebeu muito Jota, bem aquele dia? Eu só acho que o time de Sorocaba, ele pode surpreender, porque se a gente perceber, ele tá com o time dele montado, porque ele ia jogar o Campeonato Brasileiro, né? Isso. E ele não dispensou ninguém. E lá eles estão treinando, cara. Lá não ficou 2 meses parado, não. Então, nesse tiro curto aí, alguns jogos em casa, ele vai ter condições aí de surpreender. O Castelão, por exemplo, eu nunca vi tão fininho. Treinou todo dia, tinha vídeo do Castelão ali, ó, mandando bala. Deixa eu te falar. O Bira, você recebeu também aquele dia, ó, com muito carinho, a nossa nova parceira do basquete, a Tereza Kodama. Isso aqui é uma garrafa térmica excepcional. Não sei se vocês viram aí o dia do lançamento, ó. Sexta-feira já veio pra gente aqui com essa logomarca aqui da Tereza Kodama. Além disso, vem muito mais por aí. Mas dá uma olhada aqui, eu vou puxar do meu cenário, tomara que não caia nada. Olha só essa mochila aqui, Chui. Que beleza. Ó. E aqui tem a entrada para USB, a saída para fone de ouvido. Aqui o logo da Tereza Kodama. Dentro tem compartimento para notebook, tem... Olha, é sensacional. É tudo almofadado, ó. E essas cores aqui de muito bom gosto. Então, de novo, eu quero parabenizar a Tereza Kodama por ela ter entrado no basquete. Deixa eu arrumar aqui no meu cenário, para não cair, né, Bira? De novo, ela ter entrado com tantos produtos de qualidade. Isso que é importante. Às vezes a pessoa vai lá, põe uma logo. Não, ela procurou produtos que as pessoas, que os basqueteiros, que os dirigentes, que o jogador, que o torcedor queiram usar. E imagine quantos quilômetros essa garrafinha vai rodar, que essa é minha. Se eu vou rodar de segunda a segunda, hein, Chui? Vou mandar uma para vocês aí, tá bom? A Tereza eu tenho certeza que vai mandar para vocês aí. Obrigado, muito obrigado e parabéns. Muito bem, vamos lá. Abraço a Tereza Kodama, que está acompanhando a gente também aqui no bate-papo. E tem umas coisas que estão dizendo aqui, ó. O Sidney Capel Júnior, a gente fala um negócio, o Sidney já quer entregar. Ele está dizendo um tal de Demétrio, será? Eu não posso dizer nada disso. Eu não posso citar nomes aqui, mas vocês sabem, a voz do torcedor é a voz de Deus, né, Bira? Tá certo. Agora vai ser um baita time. Se também cair exatamente nessa formação, e vai cair, dizem as boas línguas, o Corinthians vai ter um baita time. Bom, ficamos definidos aqui então, o Chui, agora falando sério, de forma governo do Estado de São Paulo, que os protocolos estão sendo seguidos rigorosamente. A priori, nós estamos já numa fase em algumas cidades que permitem os treinos para esses times se prepararem para os campeonatos dentro dos protocolos exigidos. E foi tudo meio... foram 4, se eu não me engano, 4 federações que apresentaram o protocolo, o futebol já tinha sido liberado. O que há uma preocupação apresenta o protocolo e há uma junta do governo do Estado que analisa os prós e contras e quando e o que pode ser feito. É isso, né, Chui? Para resumir. É o comitê, né? Comitê do Covid do Estado que faz essa análise. Uhum. Quando você coloca no protocolo a testagem, né? Ele tem muita chance de ser aprovado. Como o doutor Aildo, né, que é o secretário de esporte,
ele teve aquela sacada assim, falou, se eu for passar o protocolo de cada modalidade, eu vou demorar 2 meses, né? Então aí nós acabamos fazendo essa aglutinação, pegamos os esportes sem contato, depois os esportes com contato, os esportes de quadra, nesses segmentos, e tivemos essas aprovações mais rápidas, né? Então tá bem delimitado, bem explicado, né? Tem o número de repórter que pode entrar, o número de pessoas da federação que pode entrar, os equipamentos que eles têm que usar, todos os procedimentos de limpeza, higienização, né? E é isso que a gente tem que seguir, porque, volto a falar, não é bom para ninguém, né, a gente ter o jogo e depois o cara esquecer e sair para a rua e ficar, né, pegar esse vírus. A primeira coisa que o cara tem que pensar nele e na família, como que ele protege, né, a família dele. Então, às vezes, evitar mesmo sair, depois do jogo vamos fazer... Não, gente, se cuida, não é hora, fica, né, em casa, toma suas precauções, né, porque a sua família vale muito, né, e é um da família que pega, aí passa para todo mundo. Bom, deixa eu continuar dando abraço pro pessoal aqui que eu não citei ainda. O Anderson Zara, o Zara lá de Sorocaba. O Rodrigo Garcia, Rodrigão, um abraço. O Felipe Laudares está aqui com a gente também. O Dalvinho está dando boa noite aos amigos J, Biro e Chuí. E o Zara está perguntando, claro, tem que perguntar, né? E as ligas podem ou não voltar seus campeonatos, Chuí? Fala para ele, eu já respondi ele no Zap, já liguei para ele. Falei para ele assim, olha o modelo da sua modalidade, entre em contato com a federação. Mas, Zara, sempre a gente tem que respeitar a autonomia do município, né? Certo. Então, caso as ligas são realizadas aí, Sorocaba, tudo, é recomendável você ter o aval da sua Secretaria de Esporte e da Prefeitura, entendeu? Mesmo que, às vezes, o Estado ele recomenda, como já está no site da Secretaria de Esporte, as recomendações das modalidades esportivas, né? Aí você tem que passar pelo aval da sua cidade. Ô Bira, deixa eu aproveitar o embalo aqui, que você é um meio paulista, meio carioca. Os caras que estão falando que você virou paulista, não sou eu que estou falando. Mas o Campeonato Carioca, me parece que anunciaram aí, tá, a volta do Campeonato Carioca, o Flamengo e mais 4 times, é isso? Exatamente. O Flamengo, o Niterói, o Piedade Tênis Clube, que é um time novo, formado por um projeto de um professor de educação física, o Betinho, que foi meu aluno, foi meu atleta, enfim. O Flamengo, Tijuca Municipal, Piedade e o Niterói. São 5 equipes. Claro que o Flamengo é o grande favorito. Grande favorito, montou um timaço mais uma vez, assim como também vai entrar como um dos favoritos no NBB, no próximo NBB. Mas é bom você voltar a ver o Rio de Janeiro com 5 equipes, né? Antigamente, há uns 2, 3 anos atrás, vinha fazendo sempre 2 equipes, 3 equipes, 4 para ter o campeonato, e agora tem 5, poderia ter 6 se o Botafogo não tivesse esse problema todo que aconteceu lá no Botafogo. E eu já vi campeonato carioca com 16 equipes, Maracanãzinho lotado, e a gente agora está passando por esse momento. É um momento muito difícil para todo mundo, né? Fora o momento que o Estado está passando, vocês acompanham as notícias aí no dia a dia, a gente tem esse momento da pandemia, né? Que afetou a todo mundo mesmo, né? Em todos os lugares. E o esporte, infelizmente, não ficou de fora, né? Também foi afetado. Mas é legal, hoje vão realizar o campeonato numa semana só, vai ser também mais tiro curto ainda do que o Paulista. Vão fazer 3 testagens, limite de 20 pessoas por equipe que podem estar na competição, no dia do jogo, no ginásio, né? Ou vai ser no Flamengo, ou vai ser no Maracanãzinho, estão decidindo ainda. Mas estão animados. O meu filho, Daniel, ele é técnico da base no Tijuca, o Chuí conhece ele. E ele está como assistente técnico no adulto, está super empolgado, eu acho que é um momento legal. Sábado agora eles vão ter testagem lá para todo mundo, vai ter Media Day também, enfim. Está dando um up, né? Vamos ver se esse negócio volta a crescer,
porque o basquete do Rio sempre teve um bom campeonato também. Bom, deixa eu mandar um abraço para o Marcão das Bolsas, que é de Franca, que está aqui com a gente também. O Felipe Laudarte, Bira, tinha que assumir o Vascão de novo. Tijuca voltou, Niterói agora. O Laércio Saviani, o pai do Bruno Saviani. Seu Laércio, um grande abraço, está com a gente também assistindo aqui, está em Goiânia, está mandando abraço a todo mundo. A Leona Garcox está dizendo que Tijuca é um sonho se realizando. Muito bacana. Bom, ô Bira, eu vou liberar aqui nosso aquecimento com o Jota dessa segunda-feira, porque eu enganei o Chuí, ele perguntou quanto tempo, Jota? Eu falei, meia hora, Chuí, já estamos com 1 hora de programa. Vou ter que liberar. Jota, oi. Me parece que o Chuí queria me perguntar alguma coisa. Ah, sim, pois não. Não, eu queria dar parabéns mesmo por ter 5, quase 6 equipes aí no Campeonato do Rio. A gente percebe que já é um novo entendimento de gestão, né? Porque primeiro tinha muito aquela paixão, não vou jogar que eu vou perder, eu não vou fazer isso porque não sei o quê, né? Então agora a gente já sabe que agora tem outros apaixonados, né, do basquete aí com mais gestão. Então eles entendem que é importante você competir, é importante você jogar, você motivar mesmo na derrota, né? E você manter o seu planejamento. E que ninguém faz nada antes de 2, 3 anos, né? E aí sim ele vai poder dar um pulo maior, estruturar uma equipe boa e voltar a jogar os campeonatos brasileiros, o campeonato da Liga. Porque às vezes você pode perder o Carioca, mas você pode jogar a Liga. Pode jogar o campeonato da CBB, né? Então é muito legal a gente escutar isso aí. E eu costumo dizer sempre o seguinte, Chuí, ainda existe um pouco desse negócio nos clubes de futebol. O Vasco não volta a disputar enquanto não fizer um grande time, porque não quer levar uma pancada do Flamengo, o Botafogo da mesma forma, o Fluminense da mesma forma, mas os outros clubes, eles podem perfeitamente participar. Eu até falo lá para o pessoal do Tijuca assim, mas vocês podem participar, vocês não têm compromisso, vocês nunca foram campeões do estado, e bota a garotada para jogar, bota a molecada. Sabe o que acontece, Jota e Chuí, e o pessoal que está acompanhando a gente, sabe o que acontece? A garotada que é formada naquele clube, ela fica ali até 15, 16 anos, porque depois ela quer ter um adulto, ela quer jogar no adulto, ela quer sentar no banco, ela quer treinar com os adultos. E os clubes que não têm essa categoria, não têm essa sequência, eles fazem um trabalho de base que se torna totalmente infrutífero. Um trabalho de base que a molecada vai embora com 15 anos, 14, 15 anos já está indo embora, e os técnicos que trabalham na base ficam muito prejudicados. Então, essa volta, por exemplo, do Tijuca, do Municipal, que é outro que faz um trabalho de base muito bom, do Niterói, do Piedade, que é uma surpresa muito grande aqui para a gente, pode dar um up, né? Pode fazer crescer o quê? A base, a procura dos meninos e das meninas também pelo basquetebol nesses clubes e nos outros também, por que não? Muito bem. Meus amigos, mais uma vez, como a gente tem a semana inteira para falar de novo de basquete, eu vou liberar aqui o meu amigo Chuí, que deve estar querendo jantar já, né? Vai fazer a janta aí, Chuí? Eu já passou para pegar alguma coisa? O Bira, tapioca hoje, Bira? Não, hoje não vai ter tapioca não, cara. Hoje vai ter um franguinho cremoso. Aí sim. Chuí, mais uma vez, eu quero agradecer a tua participação. Primeiro, pela tua importância na história do basquete. Ter você com a gente é uma grande honra. Segundo, porque hoje você é um cara que a gente precisava muito no basquete, que é o cara que está lá dentro da Secretaria de Estado de Esportes, fomentando para que o basquete, não só o basquete, eu sei disso, mas que o basquete tenha uma evolução ainda maior, seja de novo levado para o lugar que merece. Eu me lembro, eu ia citar isso no começo do programa, há pouco tempo, alguns anos atrás, os times jogavam no começo do Campeonato Paulista com sub-19 e até lá no finalzinho aí começava a pôr os craques. Hoje os caras já começam, mesmo que seja esse de tiro curto, mas no ano passado, outro ano, já começam embalados para decidir, sabem a importância desse campeonato. E ter um cara que foi um nome tão importante para o basquete dentro da secretaria só ajuda a fomentar ainda mais o basquete paulista. Obrigado por ter participado. E que você continue aí fazendo o seu trabalho, Chuí. A oportunidade. Queria falar também que nós temos a Simone, né, a nossa coordenadora Simone Biguetti, esportes, né? também é uma basqueteira. Eu acho que é importante a Secretaria do Estado ter alguém do esporte, né, ter a visão.
quando você entra nesse ambiente, você sabe, né, que ele é amoroso, ele não é um ambiente rápido de realização, mas você precisa estar presente nas reuniões, né, e começar a falar. Ó, é importante isso, é importante aquilo, né? Não existe medalha de R$100, não existe palco de R$20.000, né? Então você dá sua parte técnica e você vai colaborando com o esporte. Então acho a oportunidade nossa hoje de estar à frente, a gente falar em nome do esporte, pregar os conceitos, né, do esporte, que é comprometimento, disciplina, tudo isso aí, para que a gente possa melhorar o atendimento do Estado e criar novas alternativas, também como fomento, né? Então, disso a gente precisa de dinheiro, precisa de recursos, são vários elementos que eles são lentos para ser trabalhado, mas nós estamos positivando, estamos acreditando, aí já temos algumas mudanças, né? E mais um ano aí a gente pode mostrar mais conquistas aí em termos do esporte em geral. Beleza, Chuí. Um grande abraço para você. Ô, Bira, então Obrigado, vamos de... Bira. Também dá um abração pro Bira aí. Beleza. Né? Bira, vamos de frango cremoso hoje. Come uma pizza. Eu ainda vou arrumar, viu? Eu vou arrumar algum parceiro nosso aqui para quando acabar o programa, eu mandar a pizza lá pro Chuí, vou mandar lá pro Rio de Janeiro uma pizza pro Bira, pra gente poder comer. Não podemos reunir agora, mas podemos, né? Pelo menos mandar a pizza para cada um. Obrigado, Bira. Um grande abraço. E ó, o cenário aí que você pediu, você mandou, tá mandado, tá pronto aí, tá no ar. Tá bom, Jota. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Um abraço para o Chuí. É importantíssimo, você falou muito bem, ter pessoas do esporte nos órgãos municipais, estaduais, até no governo federal. Eu tive a oportunidade na década de 90 de estar como subsecretário de esportes no Rio de Janeiro. E tinha comigo lá também o Fernandão do vôlei, meu grande amigo, medalhista de prata em Los Angeles, e fizemos um trabalho muito bacana. Então, a visão das pessoas do esporte nesses órgãos é uma coisa que a gente vê que é totalmente diferente de outras pessoas que não estiveram no esporte, né? Elas podem contribuir muito mais. Então, parabéns, Chuí, sucesso para você no que precisar de mim, do amigo, pela experiência que eu tenho também de ter participado, de ter contribuído nessa área. Eu estou aí ao inteiro dispor. Jota, um grande abraço, amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Um abraço a todos, obrigado a todos pelo carinho da audiência também que nos acompanharam aí, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. E amanhã tem mais Jota, aquecimento com Jota, 19h. Vamos fofocar o basquete. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, até amanhã.